A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na vida de todos os irmãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Temos para hoje mais uma reflexão bíblica para a nossa edificação, que está contida no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, nos seus versículos 10, 11 e 12, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos ler até ao 11. Que Deus abençoe a reflexão, a meditação desta palavra. Então aqui nós temos um texto onde o Senhor Deus ordena Samuel, que foi o último dos juízes, do povo de Israel, mandou ele repreender a Saul. Saul, como todo leitor da Bíblia sabe muito bem, foi o primeiro rei escolhido por Israel. E estava indo tudo muito bem. O primeiro rei Saul estava vencendo as batalhas, ele só tinha conquistas para contar. Estava indo tudo de vento em popa, tudo maravilhoso. Mas o que aconteceu? A desobediência de Saul pôs tudo a perder. Olha o perigo que é nós pensarmos, que está indo tudo muito bem, quando de repente, por não vigiar, a gente então deixa de usufruir daquilo tudo que Deus planejou para as nossas vidas. Ele então, de repente, ele se descuidou e aí então foi andar por outros caminhos de desobediência. Então nós vemos que nesse texto o perigo que é a desobediência. E aqui então nós temos que Deus manda Samuel dizer a Saul desta maneira: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Isso quer dizer que Deus se arrependeu quando ele diz assim, arrependo-me? De maneira alguma, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Todas as coisas que Deus faz são obras de justiça. Deus, ele nunca erra. Ele mesmo diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Mas como nós podemos entender a palavra de Deus dizendo assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei? Nós podemos entender desta maneira, já que a Bíblia não se contradiz de maneira alguma. É como se nós estivéssemos assim, por exemplo, lidando com alguém e a esta pessoa nós damos confiança, não é isso? Um voto de confiança, e de repente esta pessoa nos trai a confiança. Então, o que nós sentimos? Nós ficamos arrependidos, não porque não foi nós que cometemos o erro, mas aquela pessoa que nós depositávamos em ter a confiança não honrou isto, E aí cria um desagrado, uma decepção. Então, é isto que Deus aqui está a dizer: eu me decepcionei, porque Saul, ele foi escolhido o primeiro rei de Israel e ele me desobedeceu.
Então diz que qual foi o motivo, né, de Saul não continuar sendo mais rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deixou de me seguir e de executar as minhas palavras. Então, o que aconteceu com Samuel? Samuel gostava muito de Saul. Foi Samuel que ungiu a Saul como rei, ficou muito triste e toda noite clamou ao Senhor. Toda noite ali Samuel intercedeu por Saul. Mas a Bíblia diz que há pecados, há pecados que o Senhor não responde. Se intentar para a iniquidade do coração, Deus não ouvirá. A Bíblia diz, é claro, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Isso quer dizer, um coração contrito e aquebrantado, obediente, o Senhor jamais desprezará. Mas aqui não adiantava Samuel interceder por Saul, porque Deus já havia determinado. E aqui nós vemos o que Samuel falou, né, no versículo 17 do mesmo capítulo 15, que diz assim: disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Deu a ele honra, ainda que ele se achasse pequeno, incapaz, mas o Senhor honrou a ele, exaltou o nome de Saul. E aí Samuel lembra isto para ele, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores. Quem eram? Os inimigos, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Foi a pergunta que Samuel fez a Saul. Ou seja, que nós aqui aprendemos que nós não devemos ter nenhuma simpatia pelo pecado, ainda que ele apareça algo assim como queira nos comover, nos dá pena, estou com dó, então assim nós estaremos discordando do Senhor, achando que aquilo que Deus manda fazer não é bem assim, e nós estamos nessa atitude fazendo o quê? Estamos dizendo, nós, Senhor, eu não concordo contigo, no teu lugar eu tomaria outra decisão. Mas o que é que nós já temos pela experiência da vida, né, vivido, que o inferno, ele é pavimentado, o caminho do inferno é pavimentado com boas intenções. Boas intenções apenas não valem. Quanta gente hoje, até mesmo nós os crentes, estamos sofrendo por decisões erradas, teimosia, quando Deus já tem falado, já tem dito, o caminho é esse, ande nele. Mas a gente acha que não é bem assim. Mas o Senhor nos está ensinando aqui que o mal ele tem que ser decepado pela cepa. Nós não temos que fazer acordo, combinação com as coisas que desagradam a Deus, ainda que pareça aos olhos humanos digno de pena, ou que seja algo que não deva ser destruído totalmente. Mas aqui nós vemos o Samuel, no versículo 19, e 1 Samuel 15, dizendo: por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Por que você pegou do despojo, que é aquilo que se recolhe, né, dos vencidos numa batalha, e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor? Aí Saul, se desculpando, é o que acontece na vida
aquelas pessoas que são desobedientes, ficam procurando desculpas, argumentos. Mas a Bíblia nos ensina assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele não procurou ainda argumentos para se justificar por causa da sua atitude. Aí disse Saul para Samuel: antes de ter ouvido a voz do Senhor, ou seja, não, eu obedeci o Senhor, eu fiz o que ele mandou fazer, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Não foi isso que o Senhor tinha dito. O Senhor disse: ó, destrua totalmente o inimigo, você não deixe nenhuma base inimiga ainda de pé, destrua tudo, acabe com tudo, não deixe essas coisas de pé, porque o Senhor mandou fazer isso, porque seria algum resquício que viesse depois a trazer problemas para o povo de Deus. E aqui nós vemos no versículo 21, mas aqui é o problema, mas o povo, né, tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então o povo veio com uma sugestão: ô Saul, essas vacas, esses animais, dá até pena, não vamos destruir eles não, eles servem, olha o argumento, serve para sacrifício, Saul. Aí Saul, ao invés de dizer não, e aí a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser prudentes, e muitas vezes na vida nós temos que ser racional, ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo. Nossas emoções, nossos sentimentos e nosso coração tem que estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas o que aconteceu aqui? Saul obedeceu não a voz de Deus, mas a voz do povo. Como se diz, a voz do povo é a voz de Deus. O que foi a vontade do povo? Solta Barrabás. Quando Pilatos perguntou: vocês preferem quem? Escolhem quem? Qual foi a voz do povo? Solta-nos Barrabás, porque é ele que luta por nós, ele que pega nas armas, enfrenta, é um homem corajoso, boa intenção. Esta era a vontade do povo, mas estava ali Jesus sendo condenado injustamente, não teve nenhum pecado. É assim que acontece quando nós damos lugar à voz daqueles que não querem obedecer a Deus. Nós incorremos no mesmo erro e somos cúmplices das obras infrutuosas das trevas, a qual o Senhor disse que antes devemos reprová-las. Mas o povo tomou do melhor das vacas, das ovelhas, e disse assim: nós vamos guardar isso para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí, porém, Samuel retrucou e disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E nós temos que entender isso. Deus se agrada de obediência. Quanto de nós muitas vezes estamos fazendo isso, né? Pensando que estamos agradando a Deus com boas intenções, mas no íntimo desagradando. Como a Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que não obedece? E o Senhor diz: se eu sou Senhor, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? A vontade de Deus é que prevalece. Ela é boa, agradável e perfeita.
nós devemos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, que mesmo sentindo tanta angústia, ele pediu ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então isso significa o quê? Obediência, ser fiel ao Senhor, estar obedecendo a Ele em qualquer circunstância. Porque, disse Samuel, a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeita a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Deus não se agrada de voto de todo. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Olha a razão aqui dele ser destituído da sua posição de honra de rei, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Então é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Ele procurou agradar as pessoas e ficou desagradando a Deus. E a Bíblia diz: não tristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. E quantas vezes acontece conosco? É algum ente querido, é uma pessoa próxima e que nos pede algum favor, mas é contrário à palavra de Deus, e nós ficamos então constrangidos em dizer não. Mas quando a gente olha para Jesus morrendo na cruz do Calvário, quando isso a gente lembra que ele foi obediente a ser a morte de cruz, nós devemos também estar deixando constranger pelo amor de Deus. E isto aqui foi a grande falha de Saul. Agora, pois, te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Agora, né, como se diz, arrependimento, né, só depois, né? O arrependimento só vem depois. Mas não seria melhor ficar livre desta situação, desta culpa? E assim nós vemos o quê? Que Deus destituiu Saul por causa do seu pecado de desobediência. E nós hoje também devemos lembrar disso, que a Bíblia está aqui registrado para que a gente não incorra no mesmo erro. Então hoje, se você está sendo constrangido, oprimido por alguém da sua casa, da sua família, que está querendo lhe levar para caminhos tortuosos, lembre-se que o Senhor disse que ama mais pai e mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser o meu discípulo. Estamos aqui falando na questão quando nós temos que escolher obedecer a Deus ou ao homem. O Senhor nos ensina a amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas quando este próximo está querendo nos levar para caminhos que venham desobedecer os propósitos do Senhor, olha o que aconteceu com Saul. Ele estava com o seu povo, estava ali, né, vencendo a batalha, e aí deu lugar àquela palpite infeliz. Isso pode acontecer comigo e com você, mas o Senhor diz: olha, sejam simples como as pombas, né, prudentes como a serpente, simples como as pombas. Então nós temos que, como diz o hino, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que o Espírito do Senhor continue falando ao seu coração. Oremos agora em nome de Jesus. Pai, neste momento, após, ó Deus, meditar na Tua palavra,
Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos livre deste perigo, nos livre, Senhor, desta aparência do mal. Senhor, não queremos viver apenas na base das boas intenções, mas queremos, Senhor Deus, ter sempre a mente de Cristo e que os nossos sentimentos, emoções, nossos corações estejam guardados em Ti, Senhor, para não errarmos o alvo e não desagradar o Teu Santo Espírito no qual fomos selados para o dia da redenção. Pai, nos dirige, ó Deus, nos guia, nos fortalece, ó Pai, e não nos deixa ser encantado, não seja ser enganado, ó Pai, por nada nesta vida nem por ninguém, mas que a gente viva para sempre estarmos sendo amigos de Deus, obedientes, para que assim como o filho ouviu do pai, este é o meu filho amado em quem me comprazo, podemos também viver neste mundo, tendo atitudes que honram o teu nome, sendo filhos obedientes em meio à geração má e perversa e corrompida, sendo sal e luz, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continuem na sua, na minha, nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.